Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando O Tempo Está Próximo, que é uma lição sobre o Apocalipse. E a aula de hoje cobrirá os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, os 4 cavaleiros é um tema que está bem desgastado, tanto em Hollywood como em músicas e bandas seculares. Todo mundo já ouviu falar. E o que nós veremos hoje é que eles fazem parte daquele rolo que continha 7 selos, que João viu, e ele chorava copiosamente porque ninguém no céu era digno de abrir os selos. Até que alguém falou: pare de chorar. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e é digno de abrir os selos. E nós sabemos que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, vamos abrir os selos. Os 4 primeiros selos, eles estão estruturalmente relacionados. Eles são os 4 cavaleiros que representam sinais escatológicos. A escatologia, profecias e sinais do final do tempo já era bem conhecido dos judeus, né? Eles conheciam bem Daniel capítulo 12, que falava sobre esses sinais proféticos. Aí a gente entende então porque quando Jesus estava aqui, os discípulos perguntaram: mestre, o reino será restaurado agora? Por quê? Hoje, quando nós lemos a Bíblia completa e olhamos a história, nós entendemos que Jesus precisava ter vindo 2 vezes. Uma vez como servo sofredor, que ele já cumpriu há 2000 anos atrás, e a segunda vez que ainda está no nosso futuro como rei triunfante e soberano sobre a terra. Mas, quando os discípulos que tinham os escritos antigos estudavam a escatologia, eles achavam que era uma vinda só, né? Por isso que eles perguntaram. E Jesus falou sobre escatologia no seu sermão profético, né, que você acha em Mateus, capítulos 24 e 25, Lucas 21, de 7 a 19 e Marcos 13. E Paulo também menciona sobre a escatologia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e 1 Coríntios, capítulo 15. Então, isso nos indica que a função dos sinais proféticos é servir como parâmetro para a importante questão de quando Deus promoverá sua última intervenção na história. Os sinais escatológicos, eles também são comparados a uma mulher que está prestes a dar à luz, né? Então, a dores do parto. E aqui nós vemos, então, 2 elementos. As dores do parto seriam, então, como uma função de um relógio. Por quê? Como funciona a dor do parto? Quanto mais próximo do nascimento, maior a intensidade da dor. E quanto mais próximo do nascimento, menor o intervalo da dor. Então, quanto mais próximo da mulher ganhar o neném, as dores vão ficando maiores e com intervalo menor, né? Mais intensas e com intervalo menor, né? Antes era pouquinho, daí depois vai ficando mais forte, aí parece sinal de coração, né? Mais forte, intervalo menorzinho. E o segundo elemento é a perseguição, então, aumentará gradativamente até a grande tribulação. E nós vemos, então, a descrição de 4 cavaleiros. O primeiro vem num cavalo branco, né? E ele tem um arco, e é dado uma coroa. Aqui há um sinal de conquista, né? E muitos estudiosos relacionam esse cavaleiro ao anticristo. E outros que não relacionam com o próprio, dizem que esse cavaleiro tem a função de preparar o terreno para o sistema do anticristo, né? Porque é a conquista. O segundo cavaleiro, que é o segundo selo, é um cavalo vermelho e ele traz uma espada na mão. E foi dito a ele para tirar a paz. Então, o que nós vemos aqui é o simbolismo de guerras e conflitos. O terceiro selo, cavalo preto com uma balança na mão. E ali é falado para medir comida, né? O peso de trigo, cevada. Então, aqui o que ele está mostrando? Sinais de fome. E o quarto cavaleiro é um cavaleiro amarelo, cavalo amarelo, e é a morte. O que nós vemos aqui é que essa combinação de conquista, guerra e fome não tem como não resultar em uma coisa diferente que não seja a morte. Agora,
a função dos sinais proféticos, como nós já vimos, é mostrar que a volta do Senhor Jesus está cada vez mais próxima. Lembra da comparação com as dores do parto? Quanto mais próximo do parto, maior a intensidade da dor e menor o intervalo da dor, né? Vai ter uma dor mais próxima com a outra. Mas ainda há muito para acontecer. E aí eu te pergunto, como agir? Será que a gente tem que ter medo, né? Porque vai vindo essas coisas todas assim, perseguição, etc. Ou nós devemos estar vigilante, agir com vigilância e com perseverança? Porque se você está no time de Jesus, você já sabe qual é o fim. Você já sabe que não é que o bem vence no final, o bem já venceu. Jesus já venceu lá na cruz do Calvário. Amém?